Olá, boa noite. Hoje é mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo. Hoje é 15 de setembro de 2025. Vamos dar continuidade à reunião passada. Vamos falar do pão vivo descido do céu. Como eu sempre falo, o nosso objetivo não é brigar com ninguém. Nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Eu não tenho nenhuma intenção de discutir com ninguém, de brigar com ninguém. A gente só quer estudar, né? As Bíblias que a gente usa, o texto é sempre da Bíblia de Jerusalém, o texto que eu posto aqui nos meus slides, mas eu uso essas outras aqui para comparar nos comentários, e que são sempre relevantes. Hoje, né, eu estou usando bastante esse aqui, o Evangelho segundo João, um comentário bíblico do Cláudio Vianney Mazotti, o dicionário bíblico do Douglas e um pouquinho do Champlin, desse comentário aqui. Eu li o comentário, e esse livro aqui do Pérez de Urbel, Justo Pérez de Urbel. Ele fala da vida do Cristo, como se fosse meio que romanceado. Eu uso esse também para me ajudar. Nas fontes espíritas, a Gênesis de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo também, o Evangelho Rede Vivo, o livro 5, que estuda o Evangelho de João, Sabedoria do Evangelho do Pastorino, o volume 3, a Divina Epopeia, do Bittencourt Sampaio, Nas Pegadas do Mestre, e dos livros de Chico Xavier, do Emmanuel. Vamos ler aqui do Espírito Emmanuel. Nós vamos falar de Palavras de Vida Eterna e de Fonte Viva. São dois desses livros aqui. Tá. Esse nós vamos continuar o discurso da sinagoga de Cafarnaum, a segunda parte. Está lá em João, capítulo 6, versículos 41 a 71. A gente fez na semana passada, versículos 1 a 40, agora eu vou fazer de 41 a 71, que termina o capítulo. E esse capítulo vai falar da reação dos judeus, a fala de Jesus, a reação de alguns discípulos e a declaração de Pedro lá no final do capítulo, né? Bom, o nosso estudo, recapitulando, né, antes do 40, né, Jesus está falando com os discípulos, na sinagoga, né, com os judeus. Ele fala lá: nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, e deu-lhe o pão do céu a comer. Aí Jesus responde aos fariseus: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés que deu o pão do céu, mas o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Porque os fariseus estavam muito comparando, né, o Moisés com o novo Messias. Então Jesus se dizia o Messias, e eles falavam: você é o Messias? Porque Moisés fez descer pão do céu, o maná. E Jesus fala: não foi Moisés que mandou maná, foi Deus, né? Moisés pediu, e Moisés era um intérprete ali, um intermediário, mas quem mandava era Deus. Então não foi Moisés que deu o pão, mas foi o Deus. Foi Deus. Porque aí ele completa, e ele dá sempre uma cutucada: o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, né? Aí falaram para Jesus: mas Senhor, dá-nos sempre esse pão. E Jesus falou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. Quer dizer, então agora Jesus já mudou. Aí os fariseus falaram: olha, então dá esse pão para a gente. Aí Jesus fala: eu sou o pão da vida. Uma coisa interessante que a gente comentou semana passada, que o pão é um alimento muito simples, muito básico, né? E Jesus, então,
vai trazer essa ideia da coisa simples. Aí Jesus então fala: vós que me vedes, mas não credes. E todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vem a mim, eu não rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus se coloca humildemente, dizendo: não sou eu que vou fazer as coisas, mas o meu Pai, mas Deus. Né? Então ele está tirando daquela ideia de que viria, sempre, porque os judeus tinham essa ideia que o Messias ia vir um guerreiro. Né? Eu fico imaginando que eles querem que viesse um Davi, um Salomão, sei lá, um rei Saul que derrota, né, os inimigos, o Moisés, que invoca lá as pragas, né? Mas só que, na verdade, Jesus está falando, não foram eles que fizeram, foi Deus. E aí Jesus começa a se colocar de maneira humilde. Né? Mas quando Jesus fala, lá atrás, né, no estágio anterior, que assim, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Né? E depois ele fala, vós me vedes, mas não crê. E todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Pois quem vem a mim, eu não rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí os judeus começam a murmurar. Igual lá no deserto, né? Os hebreus saindo do Egito, andando no deserto, começaram a murmurar. Esse é o termo que usa lá, reclamando de Moisés. E aí estão murmurando também. Eles falavam assim, não foi esse não é Jesus, filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como é que ele diz agora, desci do céu? Né? Aí fica aquele negócio, né? Jesus desceu do céu, mas se coloca como humilde, né? Como é que faz isso, né? Jesus falando que é o pão que desceu do céu, em contraponto com aquela origem humilde, né, de Jesus. Então eles começam a discutir isso. Mas quando Jesus se compara com o pão, né, o pão é uma coisa muito simples, né? É uma comida humilde. Né? A comida dos pobres, a comida mais básica. Então, quando Jesus se compara a isso, ele está se colocando também de maneira humilde. Que era uma coisa difícil para os judeus da época. Né? Aí o que é interessante, lá no versículo 44, bom, primeiro Jesus começa a reclamar, fala, não fica murmurando, não fica reclamando, né? E aí Jesus, ao invés de combater as objeções dele, Jesus fala lá no 44, no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. Ele estava praticamente dizendo que eles estavam em desacordo com o Pai. Por quê? O que significa atrair? Atrair significa trazer para mim. É uma força que aproxima coisas, né? Ou chamar a atenção. Aí Jesus fala assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não te atrair. Jesus está falando para eles: olha, vocês só podem vir, né, entender a verdade divina se vocês forem atraídos por Deus. Se vocês não forem atraídos por Deus, não adianta nem ficar comigo. Aí Jesus está falando para os judeus e para os discípulos. Né? E os discípulos estavam ali olhando. Quer dizer, peraí, não estou entendendo. Eu preciso... Se Deus precisa me atrair, o que significa isso? Né? Aí Jesus continua. Está escrito, isso está escrito lá em Isaías, capítulo 54, versículo 13. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus.
Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem de mim. Jesus está ali nesse momento afirmando que os ensinamentos divinos vêm somente por meio dele. Né? Deus, vocês primeiro virão a mim se Deus os atrair, se vocês forem atraídos pela divindade, pelas leis divinas. E vocês só vão ser ensinados, vocês vão ser ensinados por Deus, mas vocês só vão ser ensinados através de mim. Então Jesus se coloca como intermediário. E aí a confusão danada na cabeça dele. E aí ele fala de novo: eu sou o pão da vida. Pão é alimento popular. Né? Aí o Emmanuel, no Palavras de Vida Eterna, o Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, fala assim: Jesus, o enviado divino e governador espiritual da Terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta do que a do pão puro e simples. Governador da Terra, enviado divino, filho do homem, né? Assim que ele se chamava, ele se colocava como o Messias, mas falava que falava com humildade, se comparava ao pão. Isso era uma contradição enorme na tradição judaica, porque para eles o Messias seria um rei, um cara poderoso. Né? E para eles, você ser um cara poderoso, você tinha posses, você era rico. E quem eram os poderosos na época? Né? Eram os doutores da lei, os fariseus, porque eles valorizavam aquelas coisas que eles faziam, né? Que é a demonstração de poder. O próprio, lá da tradição de Moisés, né? O sumo sacerdote tinha uma rompa cheia de pedras, todos os utensílios do tabernáculo eram de ouro, então a riqueza material era muito importante para eles, eles estavam se esquecendo do simbolismo que aquilo trazia. Mas, esquecendo do simbolismo, que era um simbolismo profundo, e trouxeram aquilo para a parte material. E Jesus, então, conversando com eles, tentando trazer a parte espiritual divina, se coloca para dar o exemplo da parábola, vamos falar assim, né? Se comparando com o pão, que é um alimento popular, se colocando de maneira humilde. Aí ele fala assim: vossos pais no deserto comeram maná e morreram. 40 anos no deserto e aquela geração já morreu. Um tempão atrás, antes de Jesus. E aí? Como é que foi, né? E todo mundo morreu. Aí Jesus fala: este é o pão que desce do céu para que não pereça quem dele comer. Jesus falando que ele, que é o pão da vida, é o pão que desceu do céu para que que não pereça quem dele comer. Então a confusão está muito, muito forte, porque eles estavam achando que Jesus estava falando do maná, né? Que descia dos céus, do maná e das codornas, que está lá no Êxodo, capítulo 16. Aí Jesus continua: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como esse homem pode nos dar a sua carne a comer? Aí Jesus continua. Jesus respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida entre vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essas palavras de Jesus, eu fico imaginando, para a gente até hoje é complicado, né? Como é que vamos... Aí, desculpa, Jesus continua.
pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha que situação. Como é que eles iam interpretar isso? De maneira literal ou figurada? Mas o que significa isso? Beber sangue era proibido. Lá no Gênesis, no primeiro livro da Torá, no capítulo 4, no versículo 3, né, Deus falando, e diz assim: tudo que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Falando para Adão. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis da carne com a sua alma, isto é, o sangue. Então, o sangue já era proibido lá na Gênesis. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 23 e 24, né? Deus falando com Moisés: sê firme, contudo, para não comeres o sangue, porque sangue é vida. Portanto, não comas a vida com carne. Jamais o comerás. Derrama-o por terra como água. Se vocês lembram, já falamos, né, na época do tabernáculo, ou até mesmo na época de Jesus, as oferendas, né, os animais que eram oferecidos em holocausto, os sacerdotes queimavam uma parte, o sangue jogavam fora e uma parte sobrava, que era o alimento deles, era o pagamento deles. Então aí estava sendo explicado, e tem outras passagens aí na Bíblia falando sobre isso, né? Então, como é que se interpreta isso? Bom, naquele livro que eu mostrei para vocês, né, o comentário bíblico Paulinas, é um comentário católico do Cláudio Vianney Malzone. Falei errado o nome dele antes. Malzone. Ele fala o seguinte: esses versículos, João, capítulo 6, versículos 53, 54, 55, tratam do sacramento ou do mistério da Eucaristia. Esses versículos são uma catequese, ensinam o que significa participar do mistério da carne e do sangue do Cristo. Quem participa da Eucaristia permanece no Cristo e o Cristo nele. Então, esse aí é um comentário dele falando da comunhão, da Eucaristia, né? Que acontece na missa católica. Que depois, lá na Santa Ceia, né, vai ser reforçado, quando Jesus fala, né, comei e bebei, né, da minha carne e do meu sangue, fazer isso em minha memória. Ele simbolizando com o vinho, e isso é feito até hoje nas igrejas. Então, a interpretação católica desses versículos levaram ao sacramento ou mistério da Eucaristia. A visão dos protestantes, né, é uma visão até mais literal. O pão sob a sua palavra se tornou a parábola do seu corpo, rendido ao serviço do próprio propósito redentor de Deus e de seu sangue, derramado na morte, relembrava os ritos expiatórios do Antigo Testamento. Isso é o Douglas falando, que Jesus já estava fazendo uma previsão, estava mesmo, né, uma profecia da sua morte, e que aí o sangue derramado lembraria aí o sangue do cordeiro sacrificado. Também tem essa simbologia. Mas você imagina, né? A gente lendo isso, o que significa isso na verdade? Vocês vão falar, significa os ensinos de Jesus. Mas pensa lá naquela época, né? Como é que Jesus falando para mercadores, camponeses, para pastores, para agricultores. E ele falando isso, vocês têm que beber do meu sangue. E era uma coisa totalmente proibida.
era sagrado, não podia fazer isso. Por isso que a gente não pode trazer a fé cega, né? O Espírito Emmanuel fala para a gente assim, que a fé cega paralisa a mente humana, mantendo as pessoas acomodadas em uma zona de conforto psicológico que se habitua a leituras superficiais da vida e não apenas dos textos testamentais. Um aspecto nocivo da interpretação literal é a do dogmatismo. É o surgimento de ideias preconcebidas em geral, relacionadas à vaidade e à teimosia, situação que é muito evidente nos chamados donos da verdade. Então, se você lê esse texto, né, e dependendo da interpretação que você dá, o que significa se você interpretação literal? Como é que eu vou interpretar isso? Né, o catolicismo saiu lá para a Eucaristia. E tem lá o sacramento, ou o mistério da Eucaristia. Já o protestante, ele evita isso e ele já fala que é uma previsão, uma profecia da morte de Jesus, que ele vai derramar o sangue por nós. Mas isso era um grande problema para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo. E também só lembrando, né, o João, ele escreve o evangelho dele muito tempo depois da época que ele convivia com Jesus, né? 30 anos depois, aproximadamente, que ele escreve esse evangelho. Então, ele tá trazendo aí uma versão espiritualizada do que ele lembrava, do que ele via e dos textos que ele recebia. E, obviamente, ele tinha um evangelho escrito, ele estava dando uma interpretação também bastante diferente das palavras de Jesus. E aí, interessante que João coloca assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Aí você pode interpretar, claro, Jesus está falando que tem que comer da sua carne e beber do sangue. Quem é que é canibal? Está querendo que as pessoas virem canibais? Não dá para fazer isso. Aí, interpretação literal. Aí, quando fala de comer carne e beber sangue, tem gente que só fica no dogma ou na lei. Não, beber sangue eu não quero saber nem o que é. É proibido, é contra a lei, não vou nem ouvir. Né? Eu não quero nem saber o que está acontecendo. Por isso que eu falo com vocês, né? Eu sempre falo com as pessoas, assim, eu sou espírita, eu sigo Allan Kardec, mas eu tento estudar tudo. Eu tento conhecer tudo. Porque o espiritismo não é a única verdade. O cristianismo não é a única verdade. Existem, desculpa, não é bem essa palavra verdade, não é o único caminho para você conhecer a verdade. Existem outros caminhos. Esse foi o caminho que eu escolhi. E então eu não posso afastar os outros. O que é interessante aqui é que esses discípulos, né, começam a falar: eu não quero nem ouvir, essa palavra é muito dura. Quem pode escutar? Vai embora. Quem ir embora. Mas e se Jesus estivesse falando, se você pensar assim, o pão é o ensinamento moral. E como é que é difícil, né? Praticar a moral do Cristo. Será que é fácil? Muita gente pula fora. Porque Jesus trouxe o pão vivo, o que ele está trazendo? Ele está trazendo um ensinamento. Ele está trazendo uma noção de coisa elevada. Ele está dizendo para a gente que a gente tem que ser humilde, né? Que para poder se conseguir o reino dos céus, para poder ser atraído para Deus, precisa passar por ele. Lembra que a gente sempre estuda, quando a gente estuda Kardec, né, os espíritos, eles falam lá, com outras palavras, mas que o único determinismo que existe é o determinismo de que todos nós vamos ser espíritos puros um dia. Todo mundo vai evoluir. Todos vamos chegar a espíritos puros.
Eu estava conversando, que eu estava ouvindo o Paulo César Frutuoso falar, né? E ele fala isso, é muito engraçado. Ele fala assim: eu sei que eu vou ser espírito puro um dia. Vai demorar milhões de anos, ou menos. Depende apenas de mim. Mas eu sei que eu vou chegar lá. E eu quero chegar lá o mais rápido possível, né? Então eu vou tentar fazer o que der, o que tiver no meu alcance para eu poder chegar lá, né? Então a gente fica pensando, o que a gente precisa fazer para a gente evoluir, né? Às vezes a gente já está ficando mais velho, fica pensando, quando eu morrer, como é que eu vou fazer quando eu reencarnar, né? Aí se alguém me pergunta, alguém já me perguntou assim, quando você reencarnar, porque eu trabalho com uma empresa nórdica, né? A empresa que eu trabalho é finlandesa e trabalhei muitos anos numa empresa norueguesa. Quando você reencarnar, você não quer vir na Noruega, na Finlândia, na Suécia, na Dinamarca? Não. Eu quero encarnar de novo no Brasil, que eu tenho certeza que aqui eu vou ter mais oportunidade do que lá. De repente, eu vou encarnar até na África, porque a gente tem mais oportunidade de ajudar os outros. Jesus não fala amar ao próximo, né? É mais fácil amar o próximo aqui do que lá, eu acho. Até conhecendo a cultura, é uma cultura mais difícil, né? Do contato físico, eles têm muita restrição para a gente chegar perto. Eu quero reencarnar no Brasil, né? Eu quero, né, de preferência aqui perto, aqui em Petrópolis, para voltar lá para a União Espírita Allan Kardec, né? Porque a gente ama aquela casa, a gente quer fazer ela crescer. Então a gente precisa, né? Eu quero voltar aqui. Então, quando Jesus fala, né, que a gente só vai chegar a Deus quando a gente, através dele, é isso. A gente consegue, escolhendo esse caminho, seguindo a moral do Cristo, a gente vai chegar num ponto em que a gente não precisa mais entrar em contato com a matéria. A gente vai, eu achei essa palavra, a gente vai estar isento do contato com a matéria. É que aqui no Brasil a gente tem assim, né, o imposto, fulano de tal, esse imposto, você está isento de pagar esse imposto, né? Então, se a gente conseguir praticar a moral do Cristo na totalidade, a gente não vai precisar reencarnar. Porque o pão é o alimento moral que Jesus está trazendo para a gente. Agora, o sangue. O que significa o sangue? O sangue é viver a moral. Olha que coisa difícil. Para mim, pelo menos, é muito difícil viver a moral. Eu estou fazendo esses shorts que eu estou publicando, né, no Instagram e também no YouTube. E aí eu fico falando um monte de coisa e depois eu fico pensando, André, você fala essas coisas, mas tu não faz. Mas ninguém faz. A gente só está falando o que Jesus disse para a gente, o que os espíritos não falam. E de tanto a gente falar, quem sabe eu vou aprendendo um pouquinho, né? Minha amiga Raquel, que está me assistindo aqui, ela diz que eu já fui muito pior, que agora eu estou menos pior. Então significa que alguma melhoria teve, né? Por quê? A gente tenta viver a moral, a gente tenta entender, se modificar, correr atrás. A gente tenta seguir o que Jesus falou. E que se eu conseguir esse alimento, nesse pão que Jesus está oferecendo para a gente, eu vou pegar. O caminho que eu escolhi é o caminho do Espiritismo de Allan Kardec. Então, eu vou usar essas ferramentas para me ajudar a evoluir. Como diz os Espíritos, né? Eu vou, como todos nós, um dia me tornar espírito puro. Mas antes disso, eu tenho que deixar de ser espírito impuro. E para fazer isso, eu tenho que passar por um monte de problema. A gente tem as nossas encarnações de sofrimento, de expiação. Algumas coisas são missões, e é difícil, é duro. O corpo dói, a gente engorda, a gente emagrece, a gente precisa fazer dieta, é ruim, não dá para comer tudo que a gente gosta. Né? A gente fica com medo de desencarnar, a gente tem medo de ficar doente, tem medo de sofrer, mas tudo que a gente passar aqui vai servir para
acrescentar no nosso crescimento moral, no nosso progresso espiritual. Aí você imagina, né, Jesus falando isso, quem entendeu? Jesus falando, né, que tem que comer do pão e beber do sangue dele, que só quem conhece o comer do pão da vida vai poder chegar lá. Quem achou que era uma coisa literal, pô, maluco, canibal, vou embora. Quem achou que ele estava falando de quebrar as tradições judaicas, tá maluco, vou embora. E quem entendeu que Jesus está falando que precisa seguir a moral dele, que é muito difícil, desistiu também. A gente vê hoje em dia, não sei o que a Ivana já ouviu falar, mas alguém dizia assim, não, nessa encarnação não dá, só na próxima que eu vou fazer isso, né? O que é isso? É desistir. Essa palavra é dura. Essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Jesus está falando para a gente hoje. Até hoje a gente tem dificuldade em viver a moral. E aí, quando a gente se toca o que a gente tem que fazer, a gente sai correndo, desiste. Por isso que, mal comparando, né, a gente fala, vamos ter estudo no centro espírita. A gente coloca os estudos no centro espírita, as pessoas chegam lá achando que vai ver coisas maravilhosas. Vai ver mediunidade, vai ver efeitos, né? E não tem nada disso. O que a gente faz lá dentro do centro espírita é estudo da moral. E aí é chato. Pode ser chato. Aí a gente vai embora. Alguns ficam. Não é porque a gente não pode achar que o espiritismo é muito evoluído para aquelas pessoas. Esquece isso, não tem nada a ver. A gente não fica porque a gente não está preparado para escutar aquelas palavras duras, entre aspas, que Jesus falou, o ensinamento de Jesus. Quem é que pode escutar? Não estou preparado. E aí eu vou embora. E a gente desiste. Acontece com muita gente, acontece com a gente. Quantas vezes a gente desiste? Né? Eu fico vendo as pessoas, na minha época de faculdade, eu entrei na faculdade e tinha 3 turmas de 30 alunos. Nos formamos 15. Um monte de gente desistiu. É muito difícil, não é isso que eu queria. Hoje acontece a mesma coisa. Né? A minha nora, ela estava fazendo direito, já tem um monte de gente que entrou com ela, já está desistindo da faculdade de direito. Porque é muito chato, tem que estudar muito. Então, a gente desiste das coisas porque dá trabalho. E a gente quer as coisas mais simples, né? Mas, André, tu está falando disso, né, de desistir, aí às vezes a gente coloca várias dificuldades, né, também vamos dizer assim, no esforço que às vezes também a gente tem que desempenhar para não desistir. Às vezes a gente não quer se esforçar também, não é? Então, na primeira dificuldade, a gente faz isso. Mas eu conheci uma pessoa que gostava da doutrina, ia assistir a palestra, né, no início, começou a assistir. Com o tempo, quando ele foi percebendo, né, porque a doutrina, ela não obriga ninguém a nada. Isso é uma coisa que, né, o espiritismo não obriga ninguém a nada, a nada. Mas, com o tempo, a gente vai entendendo, né, que a gente precisa mudar. Né? E eu conheci uma pessoa que passou por um período pelo espiritismo e, no final, chegou à conclusão, falou para mim, falou assim, olha, eu gosto, né, eu entendo, mas eu cheguei à conclusão que eu não consigo mudar o que eu preciso ainda. Olha só aqui, né? Ele entendeu, né? A pessoa entendeu, mas saiu por isso, porque realmente não conseguia. Porque lá no Espírito, na doutrina, alguém fala que a gente é obrigado a fazer alguma coisa? Não. Nada, não é? Isso é o que o Espiritismo traz é isso. Nós mesmos vamos compreendendo que nós precisamos mudar. E cada um ao seu tempo, né? Por isso que o André falou isso também, né? Quem está preparado para ouvir, né?
Eu acho que é isso. É verdade. Com aquele iniciozinho, aquele iniciozinho que tem lá no. Eu estava falando do. Ele entendeu, sim, Maria Luísa. Ele entendeu. Ele tanto entendeu que ele não ficou porque ele não conseguia, né? No comportamento e algumas coisas, talvez, né? Algumas posturas na vida dele, ele entendeu que ele não conseguiria dar conta ainda. Como você estava falando negócio de imposição, de regras, né? Algumas pessoas gostam de regras e precisam. E tem algumas religiões que trazem isso. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Você precisa. Eu estava falando com o Zé Luiz no início. Eu fui lá no Centro Espírita, Sociedade Espírita Ramatiz, e eles têm lá uma regra. É bastante interessante. E quando você entra lá para fazer tratamento espiritual, Ivana, você precisa passar por 7 processos. Tá? E esses 7 processos duram 40 semanas. Olha o 7, olha o 40. E eles falam, não, 40 é o tempo de uma gestação, é uma renovação. E esses 7 processos, você tem que passar por todos. E se você faltar em determinado número de vezes, você sai do processo, tem que começar tudo de novo. Então, eles têm essa regra. E tem gente que gosta dessa regra. Você vai numa, como é que chama? Numa igreja evangélica, o pastor vai lá e diz um monte de coisas, de posturas que você tem que ter. E a pessoa gosta de seguir aquilo. Ela não precisa ela mesma descobrir. O Espiritismo, a diferença é que nós mesmos descobrimos o que a gente precisa fazer. É muito livre, você não precisa fazer nada. A gente obriga alguém a ir lá no centro, né? A pessoa vai lá no centro espírita, faz o atendimento fraterno, a gente fala para ele, olha, você tem que vir 7 vezes. Fala isso, Ivana? Não. Não, né? Fala assim, você tem que tomar passe 5 dias. Não. Né? Você tem que... A gente não fala nada. Por quê? A gente quer que as pessoas entendam que é isso que ela precisa fazer. E às vezes é muito interessante, a gente vai num lugar, o espírito vai lá e fala, que não é centro espírita, não é Allan Kardec, vai em outra casa, às vezes lá o espírito fala, não, você tem que vir aqui tantas vezes, né, para resolver esse problema que você está buscando solução. A gente não precisa disso. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa vá lá, goste do que ela vê, e que ela se sinta acolhida e que ela volte outras vezes. Pelo Por si só também. Pelo simples prazer de estar lá. Então, por isso que Jesus, quando as pessoas falam, né, quando Jesus coloca as condições, são muito mais duras do que a condição de você ter que fazer o ritual que eles tinham que fazer. Porque para eles era muito cômodo. Lá no Deuteronômio, tem lá, e no Levítico, tem um monte de regrinha. Olha, se você roubar uma vaca, por exemplo, do teu vizinho, você tem que ir lá, devolver 2 vacas para ele e tem que ir lá no tabernáculo, falar com o sacerdote e pagar lá um holocausto, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Feito isso, está resolvido, você pagou a tua dívida. É muito mais fácil você ter uma regra dessa do que você chegar, não, tu roubou? Não, você vai ter que se arrepender. Vai ter que se arrepender e vai ter que pedir desculpa. Depois você vai ter que ir lá, você vai ter que passar pela mesma situação que ele passou. Que vão ter que me roubar, não, você vai ter que sim, passar por uma situação de perda. Você, em outra vida, você vai passar por essa situação. Não é agora, não. Que você precisa aprender a não roubar. Aí você vai passar por provas, vai passar por sofrimento. Depois que você passou por isso, você vai ter que reparar aquele mal que você fez. É muito mais duro isso do que você simplesmente chegar lá e entregar a oferenda para o holocausto lá no tabernáculo, que é o que Jesus está falando. Por isso que eles falavam. Essa palavra é muito dura. Quem é que pode escutá-la? Né?
Então, Jesus traz para a gente o alimento moral, mas o sangue é viver a moral. A gente tem que dar, porque viver a moral é o que dá, a gente tem que dar o sangue, né? A gente fala assim, eu dei o sangue naquilo, né? Eu suei para fazer aquilo. O que é dar o sangue? É a gente espiar o problema, né? O holocausto, né? Já falamos isso, né? No Antigo Testamento, quando sangra lá o novilho, ou o cordeiro, ou o bodezinho, ou a pomba, esse sangue ali está representando a nossa encarnação, porque a nossa encarnação, a sangue é vida. Sangue é vida, está lá na Gênesis. Sangue é vida, porque o sangue circula por todos os órgãos. Se a gente não tiver sangue, todos os órgãos param. Se você não tiver sangue, tudo para. Sangue também é um órgão, né? É um órgão importantíssimo e ele circula em todos os órgãos. O sangue é a vida, o sangue é que leva a vida para todos os órgãos do nosso corpo. Então a gente precisa viver essa moral que Jesus fala. Beber o sangue dele, o que é? É entender toda a moral dele no nosso ser completo. Porque é a vida que a gente... O sangue é a vida. E ele está falando da vida eterna. Ah, o que é vida eterna? É eu não precisar mais do contato com a matéria. É me tornar isento. É não ter que pagar esse imposto de ter que encarnar. A gente só consegue isso quando a gente chegar num ponto que a gente é espírito mais elevado, espírito menos impuro, né? Aí Jesus falou, os caras falando que ia embora. Jesus virou para os discípulos e falou assim, virou para os 12, né, para os apóstolos, porque já teve discípulos que foram embora. Então disse Jesus aos 12, não quereis também vós partir? Simão Pedro responde, Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Né? Palavras de vida eterna é o nome de um livro que o Chico Xavier psicografou, que o Emmanuel fala, né? O Emmanuel escreve para a gente. Olha o texto de Emmanuel sobre palavras de vida eterna. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Quer dizer, a gente tem... Onde a gente vai, tem sempre uma frase dizendo o que a gente tem que fazer, né? Quando começa o trabalho, tem lá um texto, né? O que você tem que fazer? Né? Eu acho engraçado quando a gente chega numa loja, né? Esse lugar aqui, não é permitida a passagem de pessoa estranha. Vocês já viram isso? Eu sempre olhando assim, será que eu sou estranho? Porque eu não sou estranho, eu acho que eu posso entrar, né? Onde você vai tem uma regra, não pode sentar aqui, não pode entrar ali, ou vá por aqui, vá por ali. Então, assim, o Emmanuel está falando, existem fases respeitáveis que se referem aos seus deveres. Verbo amigo, trazido por dedicações que te reanimam e consolam. A gente também ouve frases que ajudam a gente, que consolam a gente. Por exemplo, os textos que a gente lê. Opiniões acerca de assuntos que não te dizem respeito. Isso é muito interessante, porque a gente ouve falar de tanta coisa, e a gente se perturba tanto. Aí, às vezes, eu fico vendo as pessoas falando, que é isso, que é aquilo. Eu falo, gente, eu não tenho nada com isso, eu não tenho controle nenhum por isso. Por que eu vou me aborrecer com essa situação? Mas a gente tem que se manifestar, tem que se posicionar. Tá bom, mas é agora? É assim? Como é que eu vou fazer? A gente fica doente por causa de situações dos outros, que os outros criaram. Eu não tenho nada com isso. O que eu posso fazer? Eu posso influenciar na minha família, eu posso influenciar lá no centro espírita, eu posso influenciar comigo, eu posso tentar fazer o melhor para mim. A gente recebe sugestões de variadas origens. A gente recebe preleções valiosas. A gente ouve palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, juntas das quais atualmente se desenvolve,
encontrarás, porém, as palavras de vida eterna. Guarda no teu coração a escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura no seio imenso da terra. No iniciozinho do apostolado de Jesus, da missão de Jesus, ele encontra a samaritana e ele fala, né? Eu sou a água viva, água da vida. Né? Nascem do amor insondável do Cristo como água pura no seio imenso da terra. Muitas vezes se mantém desapercebido e não lhes assinala o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que não lhe percas o sabor e a claridade. As palavras de vida eterna te exortam a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo nossa família. Por isso que eu coloquei a música, né? We are the world. Né? O nosso lar, a humanidade, o planeta é o nosso lar, a humanidade é a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Trabalho. Trabalho aqui não é só o trabalho braçal, não é só o trabalho de caridade, de ir lá no centro, de ajudar, né, de dar água fluidificada, de arrecadar o quilo, de doar, distribuir o quilo que a gente conseguiu arrecadar, né, de fazer o atendimento fraterno. O trabalho está ligado com o trabalho. O que eu vou fazer com isso para mim? Né? Eu estou ajudando o outro, eu estou aprendendo com o outro. Então, às vezes, eu vejo uma coisa ruim no outro, eu não vou fazer igual. Né? Pensa nisso. A pessoa te dá uma fechada no trânsito. Exemplo clássico. Nós aqui em Petrópolis temos lá aquele contorno, quando a gente vem da Barão do Rio Branco, vai pegar a 13 de maio, aí tem uma situação que você tem que ficar na fila da direita, a fila da esquerda para quem vai passar direto. Uma pessoa vai pela fila da esquerda e fura a fila lá na frente. Você fica com raiva, não fica? Quando você está na fila, os outros passam à sua frente. Mas então isso significa que você nunca vai furar a fila. Que já aconteceu comigo de eu estar no carro, a pessoa que está comigo fala assim, você vai ficar aqui na fila? A gente está atrasado. Eu falo, azar. A gente está atrasado, saísse mais cedo. Eu não vou cortar, porque quando eu estou na fila e alguém corta, eu fico chateado. Mas está todo mundo cortando o problema dele. E eu não vou fazer. Isso é que é difícil a gente fazer. Né? Trabalho de evolução, roteiro de evolução, aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoamento? A gente começar a ver no erro dos outros o que eu não quero fazer. Se eu acho aquilo que o outro faz ruim, eu não faço. Mas não vou ficar criticando. Eu vou fazer, vou tomar atitude, eu não vou fazer. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para mais alto e para mais além. As palavras de vida eterna. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade e aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não esqueça as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são santificadoras do espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, no nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Está lá no livro Fonte Viva, mas também está na introdução lá do Palavras de Vida Eterna. Retém contigo as palavras da vida eterna. E essas palavras da vida eterna, segundo ele,
São palavras de Jesus indicando as nossas leis, mas também são as palavras de consolo que a gente recebe de alguém, de alguém próximo, é um livro que a gente leu, é um texto bacana, né? Por exemplo, Maria Luísa Capal sempre manda para mim um monte de mensagenzinha bonita, de palavras legais. Ah, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Continua mandando. Porque aquilo ali, um dia eu preciso daquilo, um dia eu gosto daquilo. Nós temos o trabalho do Pastorino, que são palavras de vida eterna. Quantas pessoas às vezes chegam para a gente e falam, poxa, o Pastorino hoje me deu um ânimo, que eu estava desanimado, né? Então a gente precisa reter essas palavras, porque elas ajudam a gente no dia a dia, né? Elas são o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Boa noite a todos. Chegamos ao fim da nossa reunião. Semana que vem vamos falar Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 20, e Marcos capítulo 7, de 1 a 23. Tá bom?